Vamos um programa Diálogos, conversando com o professor Jaime Santana, que até recentemente era o decano de pesquisa e pós-graduação da Universidade de Brasília. Eu sou Isaac Reutemann, professor emérito da UNB, e vamos nessa conversa com o professor Jaime discutir um pouco sobre a ciência, a tecnologia e a inovação do Brasil. Muito obrigado, professor Jaime, de ter essa oportunidade de conversar com uma pessoa envolvida na política de ciência, tecnologia e inovação no Brasil. E eu indagaria, em primeiro lugar, se pudesse revisitar o desenvolvimento científico e tecnológico em nosso país, que foi institucionalizado com a criação do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, até os dias de hoje. Depois vamos conversar sobre hoje e o futuro. Olá a todos, é um prazer estar aqui na UNB TV, essa UNB que faz tanto pela educação aqui no Distrito Federal. Eu costumo dizer que a UNB TV são as lentes da Universidade de Brasília para a comunidade. E um prazer também, evidentemente, conversar com o professor Isaac Reutemann, meu professor de microbiologia. Também foi decano de pesquisa e pós-graduação, inclusive naquela época eu acompanhei a sua gestão de perto, eu fui membro da Câmara de Pesquisa como representante dos alunos. E a gente tem conversado muito, a gente tem aprendido muito. Então é um prazer estar aqui conversando. Bom, a pergunta, professor Isaac, ela é muito pertinente porque principalmente os jovens no Brasil não conhecem muito a história, né? Eu estava conversando outro dia com uns colegas da história e conversando com eles, falei, olha, não tem ninguém para desenvolver linhas de pesquisa sobre a história da ciência no Brasil e evidentemente no mundo, mas particularmente no Brasil. Tem alguma coisa sendo feita, mas é muito pouco. Eu acho que a gente devia investir mais nisso, né, para a memória. O CNPq, que foi institucionalizado nos anos 50, 60, começou bem pequeno em número, mas com ideias grandes, e se desenvolveu com a participação fantástica e atuante e visionária de muitos e dos melhores pesquisadores brasileiros de todos os tempos. Então, o CNPq hoje é fruto das decisões de governo, evidentemente, do Estado brasileiro, mas com a participação fantástica dos educadores e cientistas brasileiros. Foram eles, até hoje, a estrutura do CNPq e também a da CAPES, que veio logo depois, né, do mesmo jeito, tem a participação incrível da comunidade. É a comunidade que julga os projetos, é a comunidade que encaminha, a comunidade que discute os editais, a comunidade que propõe, que critica. E, por isso, os custos do CNPq, os custos operacionais do CNPq e da CAPES são pequenos. Do CNPq, Isaac, não chega a 3% do orçamento, quando o orçamento do CNPq é bom e é aquilo que é o desejável. O da CAPES fica em 2,5%. Né? Ou seja, não tem uma estrutura do Estado brasileiro que custa tão barato sob o ponto de vista operacional. E isso porque a estrutura é muito bem feita, os servidores são altamente qualificados, são comprometidos e a comunidade ajuda muito sem cobrar dinheiro por isso, o que é muito importante. Então o CNPq se tornou no Brasil, antes da criação do Ministério da Ciência e Tecnologia, o principal órgão de fomento ao desenvolvimento científico e tecnológico. E também com um apoio muito importante à pós-graduação, que naquela época, nos anos 70, 80, ele repartia com a CAPES o número de bolsas para mestrado e doutorado. E tinha muito mais iniciação científica, né? A CAPES tinha pouco, tanto é que a CAPES quase não tem isso, o CNPq conservou ainda. E depois veio o Ministério, né? Foi criado então o Ministério, que precisava do Ministério, chegou a essa conclusão. A comunidade científica aceitou muito bem, inclusive parte da comunidade na época pedia um Ministério. Eu não sei se... Me permita, professor Jaime, gostaria de comentar, dentro desse
tema de criação no Ministério de Ciência e Tecnologia, que recentemente incorporou também a área de comunicação. Qual a sua opinião sobre isso? E depois continuamos com essa recapitulação do desenvolvimento científico e tecnológico brasileiro. Isaac, me permita chamar você de Isaac, porque nós somos amigos há tantos anos, vamos ficar com essa informalidade que é melhor. A criação do Ministério do novo Ministério, incorporando das comunicações, teve como justificativa a diminuição de gastos. Mas o fato é que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação é o ministério mais enxuto do mundo, não tem gasto, como eu estava dizendo. O CNPq é 2,5%, 3%, o Ministério era a mesma coisa. Então você vê que o grosso do trabalho, que são o julgamento dos processos, das revisões, dos relatórios, é tudo feito pela comunidade e isso custa nada para o Estado brasileiro. Então não precisava disso. Quando incorporou das comunicações, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação ficou diminuído politicamente. Quando você diminui o poder político de uma área tão importante e estratégica dessa para o país, isso é muito ruim de médio e longo prazo, que é o que já está acontecendo. Né? Então, quando a gente previa que aquilo seria ruim para a ciência e tecnologia, é ruim mesmo, porque hoje, como as comunicações têm um volume de trabalho, uma importância política e financeira muito grande, para começar a tomar conta das telecomunicações. Isso é muito dinheiro, isso não chega nem perto do orçamento do CNPq. Então, isso diminuiu politicamente e isso é extremamente ruim. Tanto é que hoje a comunidade está fazendo um esforço maior para poder fazer a reivindicação de que o CNPq continue funcionando há quanto tempo. Complemente a história da... Sim, aí foi feito. Então, com a redemocratização do país, veio o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que foi muito importante para poder organizar melhor a ciência brasileira, incorporar os institutos de pesquisa, etc., cuidar da política. Depois vieram os fundos setoriais, que foi muito importante. Na época do Fernando Henrique Cardoso como presidente, o Brasil também estava muito ruim financeiramente. De qualquer forma, o governo dele não deu também a importância de fomento que deveria ter dado. Quando o Fernando Henrique terminou o mandato dele, naquela época, o Ministério da Ciência e Tecnologia tinha 350 milhões de orçamento. Era muito pouco, muito pouco. E não é muito diferente de hoje. Hoje talvez esteja até menos em termos reais. Mas teve uma coisa fantástica que foi feita, foram os fundos setoriais, que é a organização de arrecadar o dinheiro e colocar o dinheiro para funcionar. Só que os fundos setoriais talvez pudesse fazer parte de um outro diálogo, falar só dos fundos setoriais, né? Mas eu acho que vale a pena. Eles não funcionam como deveriam funcionar. Mas se organizou bem a ciência brasileira. Eu conheço poucos países do mundo que têm uma estrutura de gestão de fomento à ciência e tecnologia como o Brasil. Conheço pouco. Ficam altos e baixos em termos de fomento, do financeiro, né? Mas a estrutura se mantém. O que a gente precisa cuidar agora, Isaac, quando eu falo a gente, a comunidade científica pressionando o Estado brasileiro e o atual governo, e o próximo, e o próximo, e o próximo, não importa quem venha, é que a estrutura do CNPq não se desfaça, e nem da CAPES. Porque se essas estruturas se desfazerem, o Brasil vai cair num atraso de ciência, tecnologia e inovação ainda mais do que está hoje. Então, pensando no futuro, eu acho que os gestores, os jovens, as pessoas precisam ficar muito preocupadas com isso. Por isso, o apoio que a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a Academia Brasileira de Ciência, tem dado à estrutura do CNPq e ao seu funcionamento. Professor Jaime, ou Jaime, né? Meu amigo Jaime, como avalia a situação do presente no desenvolvimento científico e tecnológico, no fomento, na formação de recursos humanos? Qual o quadro atual? E depois a gente vai falar sobre o futuro. Isso. Isaac, essa é uma pergunta complexa, né? E exige uma resposta complexa. Eu vou tentar simplificar o máximo possível também, porque a gente não tem muito tempo aqui na UNB-TV. O tempo de televisão é caro, não é verdade? Bom, começando, vamos ver que nós tivemos um pico de fomento com o primeiro governo Lula, depois com o segundo governo, até a metade
do segundo governo Lula, e isso começou a declinar por causa do contingenciamento. Em 2008, quando o presidente do CNPq era o nosso colega Glaucio Oliva, um cara muito competente, ele chegou no CNPq, ele já não tinha muito mais dinheiro para trabalhar. Então isso vem desde 2008. Mais ou menos em 2005, 2010, a FINEP restringiu absolutamente o investimento em ciência, tecnologia e inovação nas universidades e institutos de pesquisa do Brasil. Começou a financiar empresas, etc. Eu não sou contra isso, financiar as empresas que fazem pesquisa e fazem desenvolvimento tecnológico e inovação. É uma obrigação do Estado financiar. Mas tirar esse fomento das universidades foi muito ruim. Tanto é que quando veio o Reúne e teve a expansão das universidades brasileiras, nós não tínhamos a FINEP com um aporte para poder financiar a infraestrutura de pesquisa nessas universidades, tanto nas antigas quanto nas novas que foram criadas. E a gente não tem até hoje, porque o CNPq não foi feito para poder comprar um equipamento de 1 milhão, 2 milhões de dólares. É a FINEP que faz isso. E a FINEP, tanto isso é verdade, que a FINEP manteve o dinheiro, 350, 400 milhões, para todas as 56 universidades e mais outros institutos. Realmente é muito pouco dinheiro. E começou a fazer um ano sim, um ano não, de edital. E isso colocou o problema lá para baixo. Então nós começamos a ter essas dificuldades. Naqueles estados onde as fundações de apoio funcionam, nós tivemos ainda uma manutenção boa da estrutura de ciência, tecnologia e inovação, onde a pós-graduação está inserida. Nós não separamos no Brasil fomento à pós-graduação e fomento à pesquisa. Por quê? Porque a pós-graduação se dá no contexto dos grupos de pesquisa. E os grupos de pesquisa funcionam porque você tem os jovens pós-graduandos que chegam cheios de energia, cheios de ideias. Então é isso que faz o movimento da formação de recursos humanos no país. Mas eu chego lá ainda para falar de um problema sério da formação. Aí o Brasil começou a investir seriamente no aumento da pós-graduação. Só que o dinheiro de fomento começou a cair. E não é só o número de bolsas, porque você não mantém um programa de pós-graduação só com o número de bolsas. Você mantém com dinheiro, e a pesquisa é cara. E a pesquisa custa caro em todas as áreas. Existe ainda no Brasil a ideia de que a humanidade não precisa de dinheiro para fazer pesquisa. Precisa e muito, os projetos são caríssimos. A pesquisa de campo, por exemplo, nessa área custa um dinheirão. Não é que custa caro, eu quero corrigir isso, né? Não custa caro. O volume do dinheiro é grande, mas o custo, na verdade, é barato para aquilo do conhecimento que é aportado. Então, o custo-benefício é muito favorável ao Estado brasileiro. Bom, dentro deste contexto, chegou uma época na CAPES, ainda na presidência do professor Jorge Guimarães, de que teria bolsas para todos. Bom, não se conseguiu fazer isso. Nós temos ainda hoje um déficit grande de bolsa para mestrado e doutorado no país. Aqui na Universidade de Brasília mesmo, nós conseguimos bolsas da FAPDF, né? Inclusive, você faz parte do conselho, né, diretor da FAPDF e nos ajudou nisso. Isso a gente diminuiu bem o déficit de bolsas de doutorado, mas bolsa de mestrado nós temos ainda um déficit grande aqui na Universidade de Brasília. E olha que é a Universidade de Brasília, imagina outras universidades no Brasil. Então, a ausência disso é muito grande. Outra coisa que falta, no Brasil começou a faltar, e aí já entra na formação, é o valor das bolsas, que estão congelados há muito tempo. Então, hoje, para um jovem de 24, 25, 23 anos, já na idade adulta, às vezes querendo casar, etc., organizar a vida, ganhar R$ 1.500 para fazer o mestrado e R$ 2.200 para fazer o doutorado, é muito pouco, Isaac. Ajuda muito, mas é muito pouco. Eu vejo aqui na Universidade de Brasília, onde a vida é cara aqui em Brasília, o sacrifício que as pessoas fazem para isso. Mas tudo bem. Mas talvez o impacto mais negativo não seja ainda o valor, mas o número de bolsas que está deficiente, porque nós precisamos de ter, o Estado brasileiro desviou, pegou o dinheiro que era para isso e colocou no Ciências Sem Fronteiras. E você sabe que o Ciências Sem Fronteiras tem vários pontos positivos, mas um dos pontos negativos foi que o investimento foi muito alto para pouco retorno desses pontos positivos. Então se gastou dinheiro demais. No popular, muito dinheiro foi desperdiçado, né? Bom, voltando
para outro aspecto da internacionalização do país, é que a internacionalização, o melhor da internacionalização é você mandar um estudante para um grupo de pesquisa estrangeiro, coordenado por um brasileiro. Aqui ele vai, porque o orientador está participando, e ele faz a ponte. Quando ele volta, essa colaboração entre os grupos de pesquisa se perpetua. Eu mesmo tenho uma colaboração que tem 25 anos. Por causa disso, porque eu fui fazer sanduíche no exterior, né? Então, isso é fantástico. E o número de bolsas sanduíche para o exterior caiu vigorosamente. Vigorosamente. Então, a CAPES está fazendo um esforço enorme para poder refazer. Nós tivemos, inclusive, edital suspenso, né? O ano passado. Mas o número é muito aquém daquilo que a gente tem. Outra coisa, o volume do dinheiro que vai hoje para pós-doutorado no exterior, para estágio sênior no exterior, a gente participa dos comitês. Né? A grosso modo, você tem 100 projetos, 100 propostas de excelência acadêmica que você teria que financiar, mas você pode financiar só 20, só 10. Então, esses impactos todos, a médio e a longo prazo, é péssimo para o país. Enquanto os outros países investem pesadamente nisso, o Brasil está retrocedendo. E retrocedendo a passos largos, não é? Por falta do fomento. E o próprio CNPq começou a ficar sem dinheiro. Os Institutos Nacionais de Tecnologia e Inovação, que são projetos grandes, enormes, que envolvem às vezes 100, 130, 150 pesquisadores do Brasil e do exterior, que foi uma ideia fantástica, que é um prolongamento, né, uma sofisticação do Pronex, que é dos grupos de pesquisa de excelência acadêmica. Teve a sua primeira edição, foi um sucesso, aí teve a segunda edição. Nós demoramos 3 anos para implantar a segunda edição, Isaac. Quando nós tivemos todo aquele processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff, o Estado brasileiro, por meio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, estava pedindo um dinheiro emprestado para o BID de 1 bilhão e 300 milhões para poder financiar infraestrutura para as universidades e o NCT. Então nós chegamos num ponto, num país como o nosso, com um PIB desse tamanho e com uma juventude desse tamanho, com uma estrutura boa, já de pós-graduação no país instalada, numa situação de pedir dinheiro emprestado para poder financiar um pouco da pesquisa. Professor Jaime, nós estamos já chegando ao final do programa, temos poucos minutos, e todos sabemos que estamos vivendo um momento delicado no Brasil, e eu gostaria de que pudesse rapidamente descrever as principais dificuldades na área de ciência, tecnologia e inovação e saber da sua opinião sobre as razões dessa crise, principalmente na área de educação e ciência, tecnologia e inovação. O professor Darcy Ribeiro, um dos criadores da UNB, falando sobre crise da educação, disse que não existe crise na educação. A crise da educação é um projeto. E eu colocaria que a crise no sistema de ciência, tecnologia e inovação não é uma crise, é também um projeto. Gostaria de saber a sua opinião sobre isso e o que nós devemos fazer como pesquisadores, como coletivo, as sociedades científicas, a SBPC, a ABC. Poderia, nesse último 1 minuto e meio, resumir uma resposta a essa indagação? Isaac e telespectadores, na minha opinião, modesta opinião, o maior problema da ciência, tecnologia e inovação no país é o mesmo problema da violência, é o mesmo problema da ausência de cultura, ou seja, é a escola. Esse é o maior problema. Eu fui alfabetizado numa fazenda. A escola era de cimento queimado, alvenaria, telha, janelas amplas, teto alto, cadeira feita de madeira de lei, com ferro. Nem se a gente quisesse quebrar aquilo, quebrava. As professoras bem preparadas.
eu tinha alegria de andar 1,5 para poder ir para a escola. Qual a porcentagem de crianças brasileiras tem alegria de ir para a escola hoje, Isaac? Então, se a gente não resolver esse status aí da educação, a gente não resolve quase mais nada nesse país. Porque nós temos realmente uma elite dominante no país, né, que muitas vezes usa o povo e as dificuldades só como discurso, mas na hora que vai trabalhar, não trabalha. Basta a gente ver o delta da educação infantil no Brasil. Vamos pegar só das crianças até 11 anos de idade. O delta foi pequeno. Então, esse é o maior problema que eu acho que nós temos no país. Então, eu acho que todos nós, da área de ciência, intelectuais, a gente tem que trabalhar muito para manter o que está, mas a gente precisa de trabalhar ainda mais para poder mudar todo o projeto de educação infantil no país e de investimento. Se não mudar isso, eu tenho poucas esperanças que nós vamos caminhar bem dentro de 20 ou 30 anos. Professor Jaime, isso porque eu sou otimista. Isso, eu também. Infelizmente o nosso tempo já se esgotou. Eu acho que as suas mensagens são mensagens positivas, virtuosas. Queria lhe agradecer e ter o privilégio de conversar com o amigo Jaime Santana e nos veremos em outro capítulo do Diálogos pela UNB TV.